Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos todos. Tô vendo que o pessoal ainda está chegando. Então, para começar aqui, só porque é um evento bastante rápido, então acho que a gente consegue fazer tudo no tempo. Meu nome é Vitor, eu vou ser o apresentador de vocês hoje. Eu sou ex-aluno do Levagon e atualmente professor, né, do curso de Data Science, trabalho com inteligência artificial, e eu queria fazer esse workshop aqui com vocês, né, apresentar um pouquinho do mundo de tecnologia e mostrar que não é também o bicho de sete cabeças que a gente, no final das contas, acha que é. Né? Perfeito. Só para me apresentar um pouquinho, como eu falei, eu sou ex-aluno, trabalho com inteligência artificial, trabalho numa fintech aqui no Brasil e eu trabalho como engenheiro de prompt. Né? Trabalho com modelos de linguagem no time de pesquisa e desenvolvimento, numa empresa em São Paulo. Então, fiquem à vontade de falar aqui no chat. Eu estou aqui com a equipe do Levagon que está me dando apoio. Eles acabaram de mandar aqui o link do meu LinkedIn para vocês. E fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta, que no final aqui da apresentação eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas. Certo? Só jogar aqui vocês aqui do lado. E eu vou compartilhar minha tela. Um segundinho. Então, pessoal, imagino que vocês estejam vendo aqui. Então, basicamente, a proposta aqui dessa sessão é da gente dar uma olhada no que é inteligência artificial e para mostrar que não é esse bicho de sete cabeças, né? Que a gente consegue pegar, aprender e entender como usar isso em 30 minutinhos só. Então, vamos começar aqui. Só para falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, né? Então, alguns aspectos mais fundamentais, e eu vou apresentar para vocês o que são Transformers. Então, só para dar uma préviazinha, Transformers é uma biblioteca específica de Python, né, linguagem de programação, e Transformers também é o nome da estrutura que possibilita modelos de inteligência artificial como o ChatGPT, né, que eu imagino que vocês estejam familiarizados, acho que com essa explosão de inteligência artificial mais recente tenha sido isso que é o primeiro contato da maior parte das pessoas. A gente vai trazer também no final um pouquinho de o que a gente tem que ficar atento quando a gente está usando inteligência artificial e esses modelos todos, e depois, bem no finalzinho, como que a gente pode ir além, né? O que a gente pode fazer para ir além desse básico e aprender por conta própria ou com a ajuda de cursos como o próprio Levagon. Né? A gente vai abrir para perguntas também no final, que não está aqui, mas faz parte dessa sessão. Então, só para começar aqui, só para a gente dar uma detalhada em exatamente o que é inteligência artificial. Né? Então, primeira coisa, o que a gente pensa como inteligência artificial? É basicamente o desenvolvimento de sistemas que realizam tarefas como humanos realizariam. Né? Então, é tentar transformar a inteligência e a capacidade de cognição humana numa estrutura mecânica, numa máquina. Né? Dentro disso, dentro de inteligência artificial, desse conceito mais alto nível, a gente tem a ideia de machine learning, né? Aprendizado de máquina, que é o uso de algoritmos e de modelos estatísticos para analisar e para inferir coisas a partir de dados. Então, a gente vai pegar basicamente o que a gente vai fazer, que a gente vai pegar esses modelos, a gente vai treinar eles em conjuntos grandes de dados, né, geralmente, vai criar um modelo estatístico que tenta prever algo baseado naqueles dados. Né? Então, o exemplo que eu vou trazer aqui, que é um exemplo clássico, baseado nos dados dos passageiros do Titanic, a gente vai prever a chance que ele vai ter de sobreviver ou não, né, que ele teria tido. E, por último, que eu acho que é o que acaba aparecendo mais hoje em dia, que é o mais avançado, mas já é uma coisa mais profunda,
que é Deep Learning, aprendizado profundo, que é um tipo de Machine Learning que usa redes neurais artificiais. Né? Então, que são basicamente inspiradas em conexões entre neurônios. Eu vou mostrar para vocês em breve, a gente não precisa chegar muito no detalhe técnico do que é isso nessa sessão, mas basicamente são várias camadas de processamento com vários neurônios que interagem camada a camada para também fazer previsões e tirar informações de conjuntos de dados. E o Transformers, que é essa coisa que o ChatGPT usa, vem daqui. Né? Então, são tirados daqui. Então, só para apresentar aqui a forma mais simples de inteligência artificial. Né? Então, a ideia aqui é que a gente está tentando automatizar uma forma que um humano pensaria. Então, é uma função aqui bem simples, o nome dela contém tartarugas, né? Então uma coisa que a gente vai ver em programação aqui, todas as linguagens acabam sendo padronizadas em inglês, né? Mas então aqui contém tartarugas, se tem tartarugas no pedaço de texto, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. A gente olha aqui para esse exemplo, tipo, adoro ver tartarugas, na praia, e o resultado disso aqui vai ser verdadeiro, porque a gente vê que tem tartarugas nessa frase. Então a gente pensa, tá, beleza, muito simples. É uma coisa muito fácil que uma pessoa consegue bater o olho e fazer. Né? Mas agora imagina fazer isso para um conjunto de 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de frases. Impossível fazer pensando. Né? Então a gente usa esses modelos mais simples de inteligência artificial exatamente para isso. Então, saindo desses problemas um pouquinho mais simples, vamos pensar em umas questões um pouco mais complexas. Como eu tinha comentado mais cedo, então, esse é um problema clássico de aprendizado de máquina, que é a questão do Titanic, né, que é o caso do Titanic. Então, a gente vai usar aprendizado de máquina, Machine Learning, para tentar prever quem teria sobrevivido ao Titanic ou não. Né? Então, só para mostrar aqui para vocês, não se preocupem com o código, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que é essa estrutura. Então, vamos lá. Isso aqui é a tabela que a gente está olhando. Né? A gente tem uma tabela que tem quanto a pessoa pagou pela passagem dela, a idade dela, se é homem ou mulher. Né? Então, aqui será uma categoria binária nesse caso. A classe, né, que essa pessoa é. Então, se é primeira classe, segunda classe ou terceira classe. Então, sendo a primeira a mais cara, né, a mais luxuosa, e a terceira a mais normal. E se sobreviveu ou não. Né? Aqui sendo 1 sobreviveu e 0 não sobreviveu. Né? Então, baseado nisso, o que a gente faria? Tipo, se a gente tivesse outras pessoas, se a gente tivesse que prever quem tivesse sobrevivido ou não, como é que a gente faria isso? E a gente faz isso rodando uma regressão logística, né, o que a gente chama, que é um método estatístico de criar um modelo que tenta se encaixar nesses dados e fazer a previsão. A gente não precisa se preocupar exatamente com os detalhes agora, mas só para mostrar para vocês o que seria um resultado de exemplo aqui. Então, por exemplo, basicamente a gente está rodando, né, um modelo estatístico por baixo. Assim, existem esses modelos nesses pacotes, no caso aqui a gente está usando um pacote chamado Sklearn. E a gente vai tirar coeficientes que descrevem os nossos dados também. Né? Eu vou explicar para vocês o que a gente está tirando disso aqui. A gente vai fazer rodar esse modelo estatístico e vai tirar o seguinte resultado. O que a gente pode interpretar a partir disso? Né? A gente tem aqui basicamente quatro coisas que a gente pode tirar. Né? 4 coisas que a gente pode usar para tentar fazer a previsão. Que é o quanto a gente pagou, a idade, gênero ou a classe de passageiro. E aqui, só para a gente dar uma interpretada rápida nesses resultados. No caso do quanto a pessoa pagou, né, o preço do bilhete. Quanto mais a pessoa... existe uma correlação positiva, né, o coeficiente aqui é positivo. Então, para cada dólar adicional que a pessoa gastou na hora de comprar o bilhete, aumenta um pouquinho a chance dela de sobreviver ao desastre do Titanic. Em idade, a gente tem um efeito contrário, né? Então, quanto mais velha uma pessoa a cada ano que a pessoa ganha de idade, diminui um pouquinho a chance dela sobreviver ao desastre. O sexo aqui, né, se é masculino ou feminino, a gente vê que aqui tem um impacto bastante grande. Então, se você é homem, tem uma chance muito mais baixa de sobreviver do que se você é mulher. Isso que a gente descobriu um modelo, viu isso analisando os dados. E a classe de passageiro também tem uma classe, tem um efeito bastante grande. Né? Então, quanto mais alta a sua classe, se está na primeira classe versus a terceira,
maior a chance de você sobreviver. Então, se você aumenta para a terceira classe, ou diminui, né, no caso, em termos de luxo, você diminui a sua chance de sobreviver. Isso a gente fez em 15 linhas de código. Né? Então, hoje em dia, isso tudo está encapsulado nessas bibliotecas que funcionam, que são bastante intuitivas para a gente usar. Isso aqui é um exemplo bastante básico aqui de aprendizado de máquina, o caso... não precisamos se preocupar com código, mas agora vamos entrar em umas coisas um pouquinho mais complexas. Né? Então vamos falar aqui sobre transformers. O que são transformers e por que eles são de fato revolucionários? Né? Então, como vocês lembram, eu comentei que isso aqui faz parte do aprendizado profundo, que essas redes neurais se assemelham a cérebros humanos. E como é que funciona? Né? Então, no modelo de inteligência artificial, machine learning mais tradicional, a gente vai ter um dado de entrada, que no caso é aquela tabela que eu mostrei para vocês. Uma pessoa vai trabalhar esses dados, então vai processar isso tudo, vai transformar em features, que a gente chama. Né? Então, são atributos que contêm informação. Vai passar por um modelo estatístico, que vai classificar, e a gente vai ter um resultado. Então, nesse caso aqui, a gente vê que tem uma imagem de um carro, a gente vai transformar essa imagem de alguma forma, vai passar por um modelo estatístico e o modelo vai determinar se é um carro ou se não é um carro, baseado em como a gente treinou. Né? Mas, no caso de aprendizado profundo, a gente basicamente vai passar a imagem para o modelo e esse modelo vai realizar diversas interações, diversos cálculos matemáticos ao longo dessas camadas de neurônios, e ele vai aprender de forma semi-autônoma o que é um carro e como que ele pode identificar um carro. A gente não precisa entrar exatamente na matemática por trás, isso aqui vai ficar para um curso um pouquinho mais avançado, mas a ideia é que esses neurônios vão conectando entre si e eles vão se reforçando. Né? Então, ele vai tentar uma vez, conseguiu identificar que é um carro, ótimo, beleza, reforço positivo, não conseguiu identificar, reforço negativo, e ele vai aprendendo ao longo de diversas iterações, que ele vai rodando até ele chegar num modelo que consegue identificar um carro. Nesse caso. Então, aqui só para dar um detalhe, o que são transformers? Né? Transformers são basicamente uma arquitetura. Tipo, a gente está falando desse modelo de neurônio, eles são uma arquitetura de neurônios, baseado num paper no final dos anos 2010, se não me engano, 2017, que lançou o paper, então tem pouco tempo, tem 7 anos. E essa arquitetura, o importante é saber que essa arquitetura é uma arquitetura relativamente simples, mas cuja ideia é que você está conectando diversos pontos. Né? Você tem, por exemplo, uma frase, como seria no caso do ChatGPT, e você está criando conexões automáticas entre todas as palavras, todos os conceitos, e ele aprende dessa forma. Né? Então, é um tipo de neurônio usado em modelos de aprendizado profundo. E aí, só para exemplificar aqui como é que isso funciona, a gente vai ter uma transformação de palavras, por exemplo, então só para voltar para essa lógica do ChatGPT. A gente tem palavras representadas de forma numérica, então aqui no caso a gente vai ter palavras que estão representadas com um número que representa a idade e o gênero, né? Então a gente vai ter umas palavras neutras aqui no meio, umas palavras masculinas aqui na esquerda, femininas aqui na direita, mais velhas em cima, mais novas embaixo. E a ideia é que a gente está pegando palavras e pegando conceitos e representando de forma matemática. E aí a gente passa por uma arquitetura neuronal, né, usando essas redes de neurônios, para tentar, para mapear e para criar relações. Então, por exemplo, o BERT aqui, ele usa são mais ou menos, se não me engano, 700 e tantos, 800 dimensões, né, um pouquinho mais complexo que essas duas aqui, para representar uma palavra, e ele vai usar um modelo estatístico para tentar prever a próxima palavra. E esses modelos de transformers são revolucionários, que eles permitem que a gente faça essas conexões de forma bastante acurada, né? Então acaba sendo bastante útil para a gente formar essas conexões e para fazer previsões. Só que aí a gente pensa, cara, esses modelos são complexos, esses modelos são difíceis de usar, de entender. Como é que a gente vai usar eles em 15 minutos, aprender a usar eles em 15 minutos? E aí é aqui que entra Transformers. O que são Transformers? É uma biblioteca de um site chamado Hugging Face, né? Que basicamente junta diversos desses modelos, né? Então, só para dar um resumo aqui, esses modelos são ótimos, eles conseguem fazer coisas que parecem maravilhosas para os não iniciados, né? Às vezes são milhares de linhas e
programação, muito tempo de rodar e treinar esse modelo, para ele de fato funcionar, para você fazer do zero. Muita informação, muita capacidade de processamento, né? A gente vê que quem está fazendo é o Google, é o OpenAI, a Microsoft, são empresas muito grandes. E eles têm milhões e milhões, e alguns às vezes até bilhões, trilhões de parâmetros, como é o caso, por exemplo, do GPT. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai usar esses modelos tão grandes? Né? A gente vai usar essa biblioteca que é o Transformers, que é desse site chamado Hugging Face, que tem uma proposta de quase democratizar realmente o acesso a modelos. Então, é uma listagem online de diversos modelos. A gente vê que tem ganhado popularidade, né? Se a gente for olhar para essa biblioteca da Hugging Face. Desde o lançamento aqui, desde o surgimento de Transformers, a popularidade deles explodiu, então passando vários outros aqui. Outros pacotes que são bastante relevantes também. E aí a gente pode pensar aqui, como está no slide, como um one-stop shop, né? Um lugar que tem de tudo. Você tem modelos avançados pré-treinados, datasets, tá? Então conjuntos de dados já preparados para a gente usar para os nossos próprios modelos. Eles têm também serviços de computação, tutoriais e uma comunidade em que as pessoas podem discutir, né? No caso, ele é quase todo de graça. Os modelos que estão lá geralmente são de graça. Só a capacidade de computação que acaba custando alguma coisa para usar. Né? Mas é até bastante interessante que você pensa, putz, essas empresas grandes, OpenAI, Facebook, Google, eles vão botar os modelos deles lá e, sim, eles colocam. Então, vou até mostrar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Então, como vocês podem ver aqui, eu acho que deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Você tem modelos aqui, os trending, né? Então aqui os trending são do Google, são modelos de linguagem, são modelos de imagem. Você pode entrar aqui em dataset. Você vai ver que tem modelos de tudo, desde modelos de visão computacional, visual question answer, então responder perguntas em texto usando imagens, né? Ou responder perguntas sobre imagens, processamento de linguagem natural, áudio, informações tabulares, né? Então tabelas, aquela questão do Titanic, por exemplo, e você vê que são de... E você tem modelos. E esses modelos, às vezes, são de empresas grandes. Então você tem aqui modelos do Google, Mistral, que é uma empresa francesa que está fazendo modelos de linguagem completamente open source e, cara, são o Mistral aqui, 8x7b, ele rivaliza, então, por exemplo... o GPT em termos de capacidade e 100% de graça, né, que a gente pode usar se a gente quiser aqui. Então, só para voltar aqui para a apresentação, só para a gente seguir, a gente abre para dúvidas mais para o final. Vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, um modelo bem simples, né? Então, um modelo que vai identificar se uma frase é positiva ou negativa. Bem mais difícil, bem mais nuançado do que a gente pensa nas tarefas anteriores, né? Que era poder determinar, baseado em números, dar uma probabilidade de sobrevivência. Então, vou mostrar aqui para vocês como funcionaria. Eu estou usando aqui um ambiente digital chamado Google Colab, que é um serviço do Google que permite que a gente rode notebooks, né, Jupyter de Python online, e eu vou rodar aqui. Então, no caso aqui, só para usar um exemplo, a frase que eu vou usar é "eu amo a praia". Eu fui lá, eu instalei a biblioteca do Transformers, puxei uma pipeline de identificação de sentimento, né, Sentiment Analysis, rodei essa frase e ele está me falando, olha, essa frase é positiva. Então, uma coisa bastante nuançada já, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, I love the beach, vou botar I hate the beach, eu odeio a praia, e rodar. Ele vai rodar aqui, um segundinho. Ele também identifica como bastante negativo. Então, nossa, tá bom, beleza, bastante nuançado. Só que, não necessariamente ele vai ser perfeito, né? Então, a gente, às vezes, tem modelos um pouquinho mais avançados e um pouquinho mais complexos. No caso aqui, a outra versão do BERT, né? A Roberta. Então, o exemplo que ele dá aqui, o exemplo que a gente vai usar These beats are sick. Então, uma parada quase assim, essa música é braba, né? Se a gente botar aqui These beats are sick, ele vai olhar e ele vai identificar como negativo. Mas por quê? Se a gente olha, se a gente pensa como humano, a gente sabe, pô, isso é positivo, isso é maneiro. A gente tem outro modelo, um modelo um pouquinho mais complexo, que é um modelo treinado no Twitter, então tem um pouquinho mais de nuance. São pessoas falando na vida real.
Se a gente falar, ele vai falar, a gente vai botar a mesma frase aqui, these beasts are sick. Então, esses bichos são brabos. O label acaba sendo positivo. Então, você vê que a coracidade é um pouquinho menor, porque é uma frase ambígua e a linguagem humana tem essas complexidades, né? Então, voltando aqui um pouquinho, só porque a gente já está correndo já há algum tempo, que é o segundo modelo. Então, um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais nuançado. Os modelos foram avançando bastante rápido ao longo dos últimos anos. Então, é até interessante você ver materiais de 5 anos atrás e materiais de hoje. Os modelos fazem coisas assim surreais, né? Inclusive o GPT. O GPT, 2 anos atrás, ele era, antes do chat GPT lançar, ele era bastante ruim em prever frases. Hoje em dia ele consegue parecer um humano, né? Ele quase passa lá no teste de fingir que é um humano. Outra coisa que eu vou trazer aqui, que é uma tarefa de sumarização. Então, o que é isso? É pegar um texto maior, transformar num texto mais curto. Eu estou pegando aqui um texto, isso aqui é um artigo da BBC sobre o Brian Wilson, gosto muito, adoro Beach Boys, falando sobre ele, a esposa dele morreu, ele entrando numa conservadoria, né? Ele tem, tipo, guardiões agora. Então a gente vê que é um texto bastante grande, falando sobre todo o processo, sobre ir para as cortes, a esposa dele, os filhos. É um texto bastante longo, dando uma explicação sobre a vida dele, né? Mas o que a gente pode fazer é rodar um modelo bastante simples, que vai pegar esse texto todo. Em 2 linhas de código, a gente pega o texto, só fala o que a gente quer fazer, pipeline summarization. O modelo que a gente vai usar, nesse caso aqui é o BART, né, que é o modelo do Facebook, e ele vai resumir aqui para a gente em uma linha. Para Wilson, que tem uma desordem neurocognitiva, parecida com demência, os documentos da corte falam que ele está distraído, que ele está tendo dificuldade de estar presente, né, de ter noção do que está acontecendo em volta dele. Ele vai continuar morando com os filhos, sob cuidados da cuidadora dele, que é a Glória Ramos. Então, é impressionante. Ele pegou várias frases, um texto bastante grande, resumiu em uma só, e uma frase assim, que faz sentido. É uma frase que não é só uma escolha aleatória de palavras. Então, são algumas coisas que a gente consegue fazer aqui com linhas de código relativamente simples. Então, aqui 2 linhas. A gente consegue pegar um texto enorme desses e resumir para a gente. Então, a gente já consegue ver os benefícios que esse tipo de modelo pode ter, né? Mesma coisa aqui com a resposta de perguntas visuais. Então, a gente pode botar, se a gente quer que ele responda uma pergunta sobre uma imagem. Então, a pergunta aqui que ele colocou foi, no caso aqui, eu vou até mostrar para vocês a imagem que a gente vai usar. A imagem é de um recibo. A imagem é de um recibo. Já pode pegar aqui, dar uma olhada nesse recibo. É um recibo aqui bem claro. A gente pode fazer uma pergunta. Nesse caso aqui, a pergunta é em que loja essa comida foi comprada. Aí ele vai dar aqui um endereço. Então, a gente consegue fazer até coisas bastante complexas também. Isso aqui é feito com... Está dividido em algumas linhas a mais, mas se a gente contar todas as linhas, inclusive as quebras de linha, 6 linhas de código. Nada, né? Então, bastante simples, bastante fácil de utilizar. Depois a gente vai passar todas as informações para vocês terem acesso, para vocês poderem fazer. E a gente vai poder fazer o que a gente faz com, por exemplo, o Midjourney, né, que vocês já devem ter visto, que seja da imagem do Papa lá com o casaco. A gente pode também, com só 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código, gerar a imagem que a gente quiser. Então, uma coisa bastante simples eu fiz aqui previamente, eu vou botar aqui para rodar só para vocês verem. Eu botei aqui um Golden Retriever bebendo café com um gato preto. Esse aqui é um difusor, que também é um outro modelo, está dentro aqui das bibliotecas do Hugging Face. Esse difusor funciona um pouquinho diferente do Transformer. Também é uma rede neural, ele basicamente cria barulho e tenta tirar o barulho da imagem para recriar baseado no texto. Ele vai carregando aqui e ele vai gerar uma imagem para a gente. Então, é o acesso que a gente teria para o Midjourney, que é pago, ou o Dali, que a gente tem que pagar também, ou a gente tem que pagar o GPT-4. A gente pode gerar nós mesmos e customizar nós mesmos, se nós quisermos, né, no final do dia. Enfim, enquanto ele roda aqui, depois eu volto para a gente dar uma olhada na imagem, só para a gente ter o tempo de fazer as perguntas.
Enquanto isso, vamos pensando. O que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando com inteligência artificial? Né? Então, a gente vê que a gente tem capacidade de automatização bastante grande. Então, se a gente pensar no caso de ChatGPT, a gente já consegue escrever livros inteiros usando o ChatGPT, se a gente quiser. A quantidade de livros escritos por AI que hoje em dia está na Amazon não existe. A gente consegue automatizar um trabalho de escrever e-mail, a gente consegue gerar imagens, como foi aquela imagem do Papa, a repercussão que aquilo gerou. E o que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando com AI? Né? Esses modelos são incríveis, mas esses modelos, além das dificuldades de lidar com eles no dia a dia, então, por exemplo, a foto do Papa e as pessoas acreditam naquilo, desinformação no caso de eleições ou de outros eventos, hoje em dia alguém pode treinar um modelo desses facilmente e usar para gerar imagens bastante inflamatórias, né? Uma coisa que acontece é que esses modelos não vêm com avisos sobre quais são os vieses. Porque, no final das contas, o que a gente está fazendo é que a gente está pegando dados que já existem no mundo e treinando modelos a partir deles. Então, o modelo vai refletir esses dados refletem os vieses e os preconceitos e as questões que a gente tem na vida real. Né? Então, aqui alguns exemplos. A ProPublica, aqui, que é um instituto, descobriu que pessoas negras, quando estavam... a previsão era que pessoas negras eram 2 vezes mais provável que pessoas negras fossem classificadas como um alto risco de reincidência, né, dentro de 2 anos aqui. No caso da Amazon, se você tivesse mulher no seu currículo feminino, você diminuía a previsão de ser aceita, tipo, as chances de ser aceito por um modelo automatizado. Então, a gente lembra do GPT lá atrás, quando ele não tinha barreiras em lugar, a gente tinha lá o GPT, que escreva para mim como descobrir um bom programador. E aí você tinha barbaridades lá, por exemplo, se homem e branco, então bom programador. Se não, não. Então, esses vieses que a gente traz da sociedade acabam entrando para o modelo e a gente tem que ter cognizência deles. Além disso, a gente tem que ter cuidado, porque esses modelos nada mais são do que modelos probabilísticos. Né? Eles estão prevendo qual é a próxima palavra. Eles não necessariamente sabem nada. Então, em junho de 2023, teve aquele caso em Nova York de advogados que colocaram lá, em documentos que eles submeteram para um juiz, 2 casos que eles tiraram do ChatGPT que eram fictícios, que o ChatGPT tinha inventado. Por quê? Porque a previsão lá do ChatGPT era algo que poderia parecer real, poderia ser acreditável. Então, tem que tomar muito cuidado com usar isso. No caso de questões raciais com os modelos de geração de imagem, né, o que a gente vê é que para ocupações com empregos que pagam mais, a maior parte das pessoas geradas na imagem pelos modelos de linguagem eram brancas, enquanto isso, para empregos que pagam menos ou que são menos bem considerados na sociedade que a gente vive, as pessoas acabam tendo uma proporção maior de pessoas negras. Isso reflete os dados. Isso reflete os vieses da sociedade, né, basicamente. Então, isso dá um detalhe. Vamos voltar lá para a questão da geração da imagem. O modelo não é perfeito. Ele não gerou um Golden Retriever vegano. Ele gerou uma imagem um pouquinho mais abstrata aqui. Mas a gente vê que, com 6 linhas de código e um tempinho de espera, a gente gerou uma imagem, assim, interessante, uma imagem que reflete, de certa maneira, o que a gente está querendo descrever. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vê essas imagens e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente confia nesse tipo de modelo cegamente. Né? Então, essa questão de ética de AI é uma coisa que é muito discutida e é uma coisa que a gente tem que ter bastante ciência, inclusive se a gente não estiver usando os modelos, quando a gente estiver vendo algum texto vendo quando esses modelos são usados. Né? A gente tem que ter noção que esses modelos têm vieses que podem ser perigosos e podem ser danosos para a sociedade. E agora, só para finalizar, como é que a gente pode ir além com inteligência artificial, que foi uma introdução muito rápida, muito rasa, né, mas já com dando ferramentas bastante poderosas. Né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é usar o próprio Hugging Face, então esse rostinho dando um abraço. Né? Então, eles têm tutoriais que podem ser bastante úteis para começar, eles são altamente recomendados. Inclusive, eu já fiz, eles são ótimos. Isso depois do curso que eu fiz, eles são bastante bons mesmo.
Então, são tutoriais para você começar e para você começar a aprender esse tipo de coisa. Tem o Kaggle também, que não está aqui, mas também dá uma introdução bastante positiva, bastante boa, né? Tem esse documentário da Netflix chamado Coded Bias, que é uma ótima introdução para ética de AI e as implicações sociais que a inteligência artificial pode ter. Então, é interessante para entender, nem que a gente não trabalhe com isso, mas que a gente possa entender como pode impactar a gente. E a gente tem aqui, no caso, o Levagon, que é o nosso... que é o curso que eu fiz, que é o curso que a gente está perguntando aqui, que é um curso bastante avançado em part-time, então em tempo integral, em tempo ou à noite, sábados, você pode fazer um curso que é bastante profundo, né? Te ensina a matemática por trás das coisas, matemática por trás dos modelos, como usar esses modelos, como trabalhar com eles e customizar eles de forma bastante granular, e como usar esses modelos para fazer aplicações e para, de fato, ter os resultados, né? Como desenhar, imaginar o resultado e como fazer isso usando inteligência artificial e esses modelos estatísticos. Eu imagino que a gente tenha passado bastante rápido, mas eu queria abrir agora um tempinho para vocês fazerem perguntas, né? Acabaram sendo 30 minutos quase gravados aqui. Perguntas, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, eu estou aqui para responder também. Eu fiz o curso, eu fiz vários outros cursos, eu trabalho com isso, né? Como eu falei. Eu estou aqui disponível para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Se não, a gente vai passando também para vocês alguns materiais, né? Então, você vê que aqui a conta da Levagon passou aqui alguns links com alguns materiais, né? Então, nessa plataforma, a gente tem alguns cursos mais introdutórios, que são bastante interessantes também, se vocês têm interesse. Se eu vou disponibilizar esse notebook, eu creio que sim, se eu não me engano, tem nessa plataforma. Se não, eu vou criar uma cópia aqui e eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar um segundinho. Se não, é isso, eu vou compartilhar aqui. Um momento. Isso aqui é a cópia. Um momento que eu estou só pegando aqui o link, pessoal. E aí eu já mando para vocês. Mas enquanto isso eu vou respondendo qualquer outra pergunta que possa surgir aí. Então, sobre o nível de conhecimento de TI que precisa para fazer o curso. O curso em si, ele vem com um pré-trabalho, né, para ser feito. Então, ele basicamente vai te levar ao ponto zero que você precisa para entender o curso, que é o básico de programação, o básico de estatística, o básico de cálculo. Existe um nível básico de conhecimento matemático que você precisa ter para fazer o curso de Data Science ou Data Analytics, e um pouco de programação que também vai ser passado no pré-trabalho, mas a barreira de entrada não é tão alta, né? Você tem que estar... Ele vai do zero realmente ao útil, ao inicial. Existe uma necessidade de saber um pouco de matemática, um pouco de programação, só que eles disponibilizam alguns materiais para você começar. Facilita ter alguma facilidade, alguma noção de programação, mas o curso em si é feito para te levar do zero até o viável, né, em termos de trabalhável com programação. Eu não sabia programar direito antes de começar, eu aprendi tudo no pré-trabalho e ao longo do curso. Então, o nível de conhecimento de TI é alguma familiaridade com computadores, basicamente.
O LinkedIn, Luiz, tá? Eu passaram o meu LinkedIn ali em cima, uma das primeiras mensagens, eu vou mandar aqui de novo. E a gravação, se eu não me engano, vai ficar disponível aqui nesse link também, e como o pessoal aqui do Levagum falou, no canal do YouTube. Eu estou disponível também pelo LinkedIn se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de conectar comigo. Espero aqui mais um pouquinho, ver se tem mais alguma pergunta, não se sintam... A duração do curso tem 2 cursos, tem duas modalidades, né? O curso em tempo integral, que dura 2 meses, e é intensivo, né, de segunda a sexta, durante 9 semanas, de 9 às 5 da tarde. E você tem o curso part-time, né, em tempo parcial, que são 6 meses, por volta de 6 meses, se eu não me engano, terças e quintas na parte da noite e sábado o dia inteiro. Então é para quem trabalha, acaba sendo uma modalidade mais possível, né? Se conseguir conciliar uma coisa com a outra. Tem o pessoal... Posso sim. Então, prompt engineer é uma carreira que não existia até pouco tempo atrás, né? Isso é uma coisa do mundo de tecnologia que a gente acaba vendo quando a gente vai pesquisar um pouco mais. Então, prompt engineer é uma coisa que não existia até o GPT surgir, né? Não existia antes de Transformers, basicamente. Mas, basicamente, eu trabalho fazendo um chatbot, eu trabalho fazendo uma aplicação de uma empresa. Então, eu faço toda a parte de programação de aplicação na parte de trás, eu passo o dia inteiro programando, usando Python. E eu passo o dia inteiro usando esse tipo de, que eles chamam de API, que são interfaces de contato com a aplicação, né? Então, eu vou ver se tem um problema na interação do bot com uma pessoa, com as pessoas, eu vou tentar dar mais informação para o bot, eu vou ver se eu consigo usar modelos na parte de trás para melhorar a interação com o bot. Então, é bastante programação, muito uso de Python, muito uso de dados, algum nível de análise de dados também, e mais do que tudo, um entendimento de como essas ferramentas funcionam. Então, como interagir com o GPT da melhor forma possível. Acaba sendo um pouco nebuloso, acho que eu fui um pouco genérico aqui na resposta, mas no dia a dia eu sou um programador que usa inteligência artificial, né, para fazer aplicações. E eu faço, na parte de trás, assim, no que não tem contato com o cliente, algum nível de manipulação de dados, seja manipulação de ver tabela, de estrutura de dados, às vezes até tentar prever qual vai ser o problema do cliente quando ele vai falar com a assistência técnica, né, com a qual eu acabo trabalhando. Tentar simular o que é uma interação com um ser humano, né, tentar criar um ser humano falso, que é nesse chatbot. Eu posso detalhar também um pouquinho mais depois por mensagem, se você tiver interesse. Talvez pelo LinkedIn eu disponibilizo também se vocês tiverem alguma curiosidade, podem falar comigo. Perfeito, Fábio. Então fica à vontade, está lá o link. Certo, pessoal. Bem, como eu falei, o pessoal está postando aqui mais um evento que vai ter um evento chamado Branching Code. Também é um pouquinho diferente, não é relacionado à inteligência artificial nem dados, né? É mais da parte de web. Mas é uma questão de Branching Code, tá ali o link. Como eu falei para o Fábio, fiquem à vontade de entrar em contato comigo também pelo LinkedIn. E como eu estou vendo que deu uma desacelerada aqui nas perguntas, eu acho que a gente pode finalizar, né? E também estão postando aqui todos os links necessários e interessantes para vocês. Uma coisa que o Levagum faz também é que tem toda essa comunidade, né? Então eu também faço parte da comunidade do Levagum, várias outras pessoas. Mas é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vou encerrar aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. E ficarei disponível também pelo LinkedIn. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.